Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema, olha, urgente e super relevante, como a Amazônia e mais especificamente o estado do Pará está lidando com os riscos do clima. Um desafio gigantesco, né? Exato. E para guiar a gente, temos aqui uns materiais bem interessantes, são de um curso sobre planejamento e gestão no serviço público e focam justamente nessa experiência lá do Pará. Isso, um material rico para a gente entender a prática. A nossa missão aqui, então, é tentar entender o essencial disso tudo. Como é que dados de chuva, de rio, esses dados hidrometeorológicos que parecem super complexos, como eles se transformam em ações concretas, sabe? Ações que realmente protegem as pessoas, que ajudam a planejar o futuro numa região tão dinâmica como a Amazônia Paraense. E tão vulnerável, né? É importante frisar isso. Com certeza. Para ter uma ideia, no Pará, os eventos do clima não costumam dar muito aviso prévio, né? São enchentes que chegam rápido, secas muito fortes, deslizamentos, O impacto é muito direto. impacto direto e muitas vezes devastador. Bem diferente de outros lugares onde as mudanças climáticas talvez cheguem mais devagar, né? Sem dúvida. E esse ponto da vulnerabilidade específica da Amazônia e do Pará em particular é central. Não dá para entender a gestão de risco lá sem levar isso em conta, sabe? Como assim, especificamente? Pensa assim, muitas comunidades dependem totalmente dos rios para tudo. Transporte, comida, para se comunicar. É verdade. Então uma seca muito forte ou uma cheia daquelas isola essa gente de um jeito dramático. E mesmo nas cidades maiores, tipo Belém, Santarém, Marabá, a infraestrutura urbana ainda sofre muito para lidar com chuva forte. Aqueles alagamentos que a gente sempre vê notícia. Exatamente. Alagamentos recorrentes que afetam milhares de pessoas. Por isso que o material que a gente analisou é muito claro. Lá na Amazônia, tentar planejar qualquer coisa, saúde, estrada, escola, sem pensar do clima, É jogar dinheiro fora. basicamente é planejar para o fracasso, como diz o texto. O clima não é um detalhe, é um fator que não dá para contornar. Tá, entendi. É um cenário bem complexo mesmo. E aí, diante disso, qual foi a resposta lá do Pará? O que eles fizeram? Os documentos que a gente viu falam de um investimento estratégico em sistemas de monitoramento do clima. Isso. Mas não foi só comprar aparelho, né? Parece que foi mais construir uma cooperação, uma parceria com instituições importantes, tipo o CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia, e o CPRM, que é o Serviço Geológico. Exato. A colaboração foi fundamental. A ideia central, que me pareceu assim, pulo do gato mesmo, é que ter dados bons, bem organizados e indicadores claros, isso pode ser a diferença entre salvar vidas ou não. Correto. E o coração dessa estratégia toda é o Sistema de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico do Pará. Quem coordena é a Defesa Civil Estadual, mas a força dele vem justamente dessa rede, dessa colaboração que você mencionou. Que inclui quem mais? Inclui o CIPE, o CPRM, mas também universidades, outros órgãos. É uma rede mesmo. E nos últimos anos, esse sistema deixou de ser só uma ideia no papel, sabe? Virou uma ferramenta vital, um eixo central para a gestão de riscos e desastres lá no estado. Então, não é só um sistema, é mais um ecossistema de informação e ação, né? Perfeito, um ecossistema é exatamente isso. E como é que isso funciona na prática, no dia a dia? O material descreve tipo uns 3 pilares e o interessante parece ser como eles se conectam. Primeiro tem a coleta de dados, Aham. estações medindo chuva, sensores nos rios, radares, tudo buscando informação em tempo real. É isso, o mais rápido possível. Aí, segundo, vem a análise. Pessoal técnico que pega esses dados todos, cruza com mapa de área de risco, informação de GPS, histórico de enchente, é transformar o dado bruto em... Inteligência, né? Exato, dá sentido àquele monte de número. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais difícil, a comunicação. Como é que essa análise, essa inteligência, chega rápido e de um jeito que o prefeito entenda, que o líder comunitário entenda e, se precisar, que a população em geral entenda? Usando o quê? SMS, rádio, aplicativo?
Pois é, essa parte crucial. E o que é fascinante aqui, e os materiais destacam bem isso, é ver essa engrenagem toda funcionando na vida real. Tem um exemplo muito bom que foi o das cheias do Rio Tocantins em 2023. Ah, lembro das notícias. Como foi que o sistema ajudou ali? Então, o monitoramento mostrou que o nível do rio estava subindo muito e rápido, de forma contínua. O sistema não só viu isso, mas ele gerou alertas preventivos, com uma antecedência que fez toda a diferença. Deu tempo de fazer alguma coisa antes, então. Exatamente. Isso permitiu que as defesas civis lá dos municípios agissem antes do pior acontecer. Deu para organizar abrigo, tirar as famílias das áreas que iam alagar com certeza, garantir comida, água, Nossa, isso faz muita diferença. muita. O resultado direto que dá para medir foi a redução de danos. Menos gente perdendo tudo, menos risco de vida. É a ciência aplicada gerando um impacto social bem concreto, sabe? Protegendo vida e o que as pessoas têm. Que legal ver isso na prática. A lição aqui é clara, né? O valor não está só no dado em si, mas na capacidade que esse dado tem de acionar uma resposta organizada e principalmente antecipada. Isso me faz pensar, como é que eles sabem que estão medindo as coisas certas? Que não estão se perdendo no mar de números? Como é que transforma essa quantidade enorme de informação de sensor em algo que um prefeito ou uma equipe de resgate possa usar para tomar uma decisão difícil, muitas vezes correndo contra o tempo? Boa pergunta. Como se mede o risco de um jeito objetivo e a própria eficiência do sistema? Como se mede? Essa é justamente a função dos indicadores-chave que o sistema usa. Eles são tipo a ponte, sabe? Entre a complicação técnica e a necessidade de agir da gestão pública. O material detalha vários tipos, mas dá para agrupar para a gente entender a lógica. Ajuda, sim. Basicamente, eles monitoram a cadeia toda do risco. Primeiro, a ameaça em si. Aí são os indicadores de hidrologia mais diretos, né? Nível do rio, velocidade que está subindo, quanto choveu, essas coisas. O básico do clima. Isso. Segundo, eles medem a vulnerabilidade e a exposição das pessoas. Quantos municípios estão em alerta, qual a população que mora em área de risco e um ponto crucial, o tempo de resposta das equipes de emergência. Ah, interessante. Não basta saber que vai chover. Não basta. Precisa saber quem está na linha de frente do risco e se a gente consegue chegar lá a tempo, entende? Entendi. Então não é só sobre o clima, é sobre como o clima afeta as pessoas e a nossa capacidade de ajudar. Precisamente. E a cadeia continua. Terceiro, os indicadores medem o impacto real quando o desastre acontece mesmo. Quantas famílias tiveram que sair de casa, os custos econômicos estimados e um indicador fundamental, se houve redução de mortes ou feridos comparado com eventos parecidos no passado. Para saber se a prevenção está funcionando. Exato. Ajuda a avaliar se o que foi feito antes adiantou. E por último, mas super importante, tem os indicadores de resiliência ou de preparação. Quantos municípios têm plano de contingência atualizado? Quantos aderiram ao sistema estadual? E até como a própria comunidade percebe se os alertas são úteis, se confiam neles. Nossa, é uma visão bem completa, então. 360 graus do problema, como você disse. Exato. A ideia é essa. Fica claro que esses indicadores não são só uma foto do momento, né? Eles viram a base para decidir coisas importantes, a médio e longo prazo, tipo, onde investir dinheiro em prevenção, aqui precisa de um dique, ali tem que melhorar a drenagem, e também para avaliar se as políticas de adaptação ao clima estão de verdade fazendo o Pará ficar mais seguro com o tempo. E, segundo as fontes que a gente leu, o sucesso relativo desse sistema lá no Pará não veio só da tecnologia, veio também de um conjunto de boas práticas que foram, assim, cruciais. Que tipo de práticas? Uma delas é a integração interinstitucional, conseguir colocar órgão federal, estadual, municipal, universidade, todo mundo trabalhando junto, compartilhando dado, dividindo tarefa. Isso parece ter sido um diferencial e tanto. Imagino que não seja fácil. Nada fácil. Outra prática importante foi o uso inteligente de tecnologias, inclusive as de baixo custo. Usar sensor mais simples, transmitir dado por rádio VHF ou satélite. Isso faz o monitoramento ser viável mesmo lá naquela comunidade ribeirinha isolada, sabe? Sem depender só de equipamento caríssimo e super complexo. Isso é realmente interessante, porque a gente tende a pensar logo em alta tecnologia, né? Mas adaptar para o lugar, para a realidade local, parece chave.
Mas essa integração entre órgãos que você falou parece ótima no papel. Os materiais dão alguma pista de como eles conseguiram fazer isso funcionar, superar a burocracia, as brigas por poder que a gente sabe que existem no setor público? Olha, os documentos não entram nos mínimos detalhes das negociações políticas, né? Mas eles destacam que a liderança da Defesa Civil Estadual e a clareza do objetivo, que era salvar vidas e reduzir danos, foram fatores que ajudaram a unir o pessoal. Um propósito comum forte. Sim, exato. Além disso, a própria natureza do desafio do clima, que não respeita limite de município nem de estado, parece que empurrou essa necessidade de cooperar. E outras práticas ajudam a reforçar isso. A capacitação local, por exemplo, treinar a gente da comunidade, lideranças, para eles entenderem os alertas e ajudarem a espalhar a informação. Cria uma rede de confiança ali na base. Isso gera a apropriação local do sistema, e isso se conecta com educação ambiental e cidadã, usar a escola, a rádio comunitária para a população entender o risco e saber o que fazer. E a transparência, com os dados disponíveis online, em painéis, também ajuda a construir legitimidade. Faz sentido? É um conjunto, entende? A necessidade técnica puxou a colaboração, e as práticas de envolver a comunidade e ser transparente ajudaram a manter isso funcionando. Então, essa combinação de ser eficiente tecnicamente e ter legitimidade social parece ser o segredo. Quanto a comunidade confia e entende, a resposta é melhor. Mas o ponto central, que os documentos parecem bater bastante na tecla, é justamente o passo seguinte. Como garantir que toda essa informação boa, esses alertas, esses indicadores, que eles realmente virem decisões políticas e administrativas lá na ponta, lá no município? Como acontece essa mágica da informação virar ação? Pois é, mágica não é, né? É processo. E um processo difícil. Os exemplos que a gente viu mostram como aconteceu em alguns casos. A antecipação de desastres, como lá no Tocantins, não ficou só no alerta no papel. Certo. Levou prefeituras a acionarem seus planos de evacuação. Os indicadores de risco, que mapearam as áreas que sempre alagam, foram usados para direcionar investimento em obra de drenagem ou para tirar gente de área de risco. Os próprios planos municipais de defesa civil foram revistos, atualizados, com base nessa visão mais clara do risco. Usaram a informação para melhorar o planejamento. Exato. E até a assistência social ficou mais estratégica. Teve caso de cruzarem dados de área de risco com o cadastro do CRAS, sabe? Para priorizar o atendimento para aquelas famílias mais vulneráveis antes ou logo depois de um evento climático. Inteligente. O ponto-chave que o material ressalta é que essa transformação só aconteceu onde os indicadores foram realmente usados como ferramentas estratégicas de gestão, não só como mais um relatório para engavetar. Ou seja, foi preciso quebrar aquela barreira do isso é coisa de técnico e trazer a informação para a mesa de decisão do gestor público, do prefeito, do secretário. Exatamente. E se a gente der um passo atrás e olhar o quadro maior, a gente percebe como essa experiência do Pará não está isolada. Ela conversa com agendas muito maiores, né? Tipo o quê? Bom, no planejamento do próprio Estado, o Plano Plurianual, o PPA, para 2026-2028, por exemplo, com certeza vai ter que refletir essa prioridade na resiliência climática. Até por uma questão de usar bem o dinheiro público a longo prazo, né? E tem a COP30 vindo aí. Justamente. Com a COP30 acontecendo em Belém, é uma vitrine enorme e uma pressão positiva também, para o Pará mostrar para o mundo essa capacidade de juntar ciência e gestão do clima na Amazônia. Uma chance de ouro para mostrar resultado concreto, sem dúvida. Principalmente aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, o 11, Cidades Sustentáveis, e o 13, a Ação Climática. Faz todo sentido. E pensando ainda mais para frente, tem projetos como o Pará 50, que querem planejar o Estado para as próximas décadas. Para isso dar certo, a adaptação ao clima tem que ser um pilar central. E sistemas de monitoramento e alerta são a base disso tudo. Então, essa experiência local tem relevância regional, nacional e até global. Apesar desses avanços todos que você mencionou, das boas práticas, da tecnologia, o material também aponta, e não foge disso, um desafio que parece continuar sendo central. Qual é? É a dificuldade de traduzir essa ciência do clima, por melhor que ela seja, em política pública que funcione de verdade lá na ponta. Lá nos municípios amazônicos, que são muitos, às vezes isolados, e que lidam com tantas outras faltas, né? Com pouca gente, pouco dinheiro.
esse é o nó górdio, né? O desafio da última milha, como dizem. É a tradução do conhecimento técnico para o campo da ação política e administrativa lá do município. O material até usa uma ideia do Peter Drucker, um pensador clássico da administração, para ilustrar isso. O que ele dizia? Drucker dizia algo como: o planejamento não é sobre decidir o futuro, mas sobre as consequências futuras das decisões que a gente toma hoje. Ou seja, não adianta o relatório perfeito do cientista, do técnico. Uhum. Ele precisa ser traduzido, precisa chegar na linguagem do gestor, entrar no orçamento, no processo de decisão do dia a dia da prefeitura. E precisa ter capacidade de gente e dinheiro para fazer o que o relatório recomenda. Essa ponte entre a ciência e a gestão cotidiana muitas vezes é bem frágil. É como ter um diagnóstico médico super preciso, mas aí falta o remédio ou o paciente não toma o remédio direito. Boa analogia. É por aí. E outro autor citado, um tal de Oliveira, complementa falando da importância do controle e da avaliação serem contínuos. Não adianta medir o risco uma vez só e pronto. Tem que acompanhar sempre. Sempre. Os indicadores têm que ser monitorados direto, cruzados com dado social, econômico, para ter um retrato real da situação local. E usados para ajustar as políticas na hora, em tempo real. Não é um projeto com começo, meio e fim. É um processo que não acaba, de aprender e se adaptar. Entendi. Isso levanta uma questão crucial. Talvez o maior desafio não seja nem a tecnologia, nem a ciência em si, mas sim construir uma cultura de governança baseada em evidência lá nos municípios. Uma cultura. Uma cultura onde prefeito, secretário, vereador, servidor, onde eles entendam e usem esses indicadores do clima não como mais burocracia, sabe? Mas como ferramentas vitais para tomar decisão melhor, para gastar o dinheiro de forma mais inteligente e, no fim das contas, para proteger a população e a economia local. Então, resumindo o que a gente tirou de mais importante dessa nossa análise, vimos primeiro a vulnerabilidade enorme do Pará diante do clima, Isso. analisamos a resposta que eles construíram, centrada num sistema de monitoramento e alerta, que usa tecnologia sim, mas que depende muito de cooperação entre instituições. Fundamental essa cooperação. Entendemos como indicadores bem pensados podem medir não só a chuva e o rio, mas também a vulnerabilidade das pessoas e a capacidade de resposta. Destacamos práticas que vão além da tecnologia, tipo integrar os órgãos, capacitar a gente local, ser transparente. Práticas essenciais. E vimos exemplos de que sim, é possível transformar dado em decisão que salva vida, que salva patrimônio, e como tudo isso se conecta com agendas maiores, PPA, COP30, ODS. Exato. A mensagem principal, me parece, é que, mesmo com desafios gigantescos, construir resiliência para o clima na Amazônia usando ciência e gestão integrada é um caminho possível e necessário. A experiência do Pará, com seus acertos e dificuldades, ensina muito para a gente nesse sentido. E a partir de tudo isso que a gente conversou, baseado nesse material que analisamos, fica uma reflexão final, talvez a mais crítica mesmo. Como é que a gente pode, na prática, engajar de forma mais eficaz os gestores municipais e as próprias comunidades locais para que eles usem esses dados científicos no planejamento deles, nas decisões do dia a dia? É a pergunta de 1 milhão, né? Pois é, e isso num contexto que a gente sabe como é, marcado por pressão política de curto prazo, pela falta crônica de dinheiro e de gente capacitada em muitos municípios e também, muitas vezes, por uma certa desconfiança histórica da população com o poder público formal. Como construir essa ponte de forma sólida? Exato. Encontrar caminhos eficazes para fortalecer essa ponte entre a ciência do clima, a política local e a gestão administrativa do cotidiano na Amazônia talvez seja o desafio mais urgente e definidor que essa nossa análise deixa no ar. É sobre isso que vale a pena a gente continuar pensando. Uma ótima provocação para a gente terminar. Com essa provocação, então, a gente encerra a nossa conversa de hoje.